E sabe que eu tava fazendo minha mala de viagem lá em casa e eu percebi que faltavam algumas peças para eu compor meus looks. Isso, eu vim aqui na Maria José fazer minhas últimas escolhas. Até trouxe minha malinha de viagem aqui para já sair pronta para viajar. Vamos comigo? Oi? Tá, adoro, mãe. Ah, esses shorts vai com os meus looks. Já vai pra mala, né? Eu acho que as compras têm que ser assertivas, tanto nas roupas quanto nos acessórios. Então, eu tinha essa saída de praia com o biquíni combinando, e eu queria uma terceira peça para todo sair não ficar tão exposta. Achei essa camisa de linda, que eu vou combinar com o brinco de resina e o bracelete de aço, que é super resistente, ideal para nossa mala de viagem. E essa camisa de linho, eu ponho com shorts jeans, uma básica branca, acessórios, tanto no ouro quanto no código. Essa saia eu achei combina com a minha viagem, esse estilo de lace amarrado. Coloquei com uma básica e acessórios de aço, de ouro, choker e bracelete. E o bacana é que essa saia também, eu Olá, Augusto! Só estamos nós aqui, por enquanto. Deixa eu deixar você ligar teu som. Deixei. E aí? Oi, Ana, tudo bom? Bom, Tudo certo? tudo bem? Achei A que você minha ia tirar internet está bem ruim. o que que tá ruim? A minha internet é bem ruim. Tem problema. Bom, vamos ver se o povo Tem entra, né? muita gente usando aqui. Sim, eu vou Mas ver você se tá eu, na se eu praia? desativo. Não, eu tô no interior de Santa Catarina, vim Ah, visitar minha família aqui. A minha mãe lá atrás. Dá oi, mãe. Oi, Essa é olá, minha oi, mãe. tudo bom? prazer, tudo bem? Acho que travou a câmera. Travou tua câmera, mas eu tô Não, escutando. tá passando coisa, né? Ele tá atrapalhando, né? Ah, é, pode estar baixando o negócio lá, né? Tá. Será que o povo não vai entrar? Tá todo mundo de férias já? Olha. Paciência, se ninguém entrar, a gente encerra, porque você sabe, né, que o Entre Linhas é meu produto de marketing, né? Uhum. Mas se você quiser, eu dou uma aula para você, não tem problema. Se você tiver com tempo, já que você tá aqui, não tem problema, só vamos falando. Eu só vou te pedir um minuto para ver se eu tenho que desligar alguma coisa aqui que pode estar fazendo download. Vai, pode ir, que Eu se vou ninguém puxar da entrar, a gente tomada ali o aproveita para negócio. trocar uma ideia sobre o teu negócio. Não se preocupe. Aham. Não, tranquilo também. Eu só entrei para participar. Eu estou editando minhas fotos aqui, as fotos novas, e eu vi que você colocou é, tarefas lá no Notion, o plano Start, mas eu ainda não olhei. Não olhe, porque eu tô Vou deixar para editando. olhar depois do Natal. Deixa eu te avisar. Não, eu Ah, tô tá. editando. Não olhe ainda, porque eu, Uhum, eu fiz um esboço e agora eu vou trabalhar em cima dele. uhum. Que o trabalho que é. Espero te avisar no WhatsApp. Pode ir lá ver, tá? Quando te avisar Tá, no WhatsApp. tá bom. Beleza. E eu vou trabalhar nele depois daqui. O meu objetivo era Aham. esse hoje, que daí eu também Ah, vou dar tá. uma, Sim. uma paradinha aí Natal. Semana que vem Ah, é pretendo importante, né? trabalhar muito pouco. Sim, sim, faz parte. Ah, deixa eu te contar o desfecho de ontem, né? Conte! E aí? Com a cerimonial lá. Ela falou: a gente percebeu que você estava meio reticente sobre participar e tal. Eu falei: pois é, por isso que eu estava tão interessado nas informações. Eu queria ver se ia dar certo, e aí acabou que, colocando tudo na balança, não deu. Não vai ficar bom, assim, muito, né, muita distância e dormir pouco, acho que não vai ser legal. Sim. E aí, o que que eu descobri hoje? Eu tinha falado para vocês, né, que a minha irmã e o meu cunhado já viajaram para lá e tal. Aí Aham. hoje a minha irmã entrou no Instagram e viu uma postagem lá dizendo que o transfer do estacionamento até o lugar onde é os eventos e onde é as pousadas e tal, 45 minutos para 11 quilômetros.
Ah, não, né? Ou seja, eu fugi de uma Perrengue do roubada perrengue. muito grande. Perrengue do perrengue. Perrengue do perrengue. Não, não dá. Aham. Ai, pelo amor de Às Deus. vezes às vezes a nossa intuição tá certa, né? Tem que escutar mesmo. Augusto, você tem um negócio que eu sempre desconfio quando alguma, sabe, tipo assim, dá uns red flag assim, ó, na cabeça. Aham. Porque sempre tem alguma coisa. Uma vez teve uma noiva que fechou comigo e a mãe dela era insuportável, desde a reunião. Hum, E eu fiquei com uhum, aquele negócio na cabeça, tipo assim, cara, eu não devia fechar essa noiva, eu não devia fechar essa noiva, eu não devia fechar essa noiva. Fechei. Daí a noiva foi lá no meu uhum. estúdio, fez o pré-wedding, o pré-wedding não, fez a prévia de maquiagem e cabelo. Pra você ter ideia, a mãe dela me tirou da minha bancada e me mostrou como que eu tinha que fazer o cabelo da menina. Nossa, controladora. Aham. Daí a avó dela, daí o casamento ia acontecer depois de uns 15 dias e a avó dela ficou doente, foi internada e ela quis mudar a data do casamento. E eu tenho previsão em contrato que, tipo, se trocar a data de casamento, tem que pagar uma nova reserva de data, porque é justo, né? E Sim. não cobrei, obviamente, porque a avó tava doente e tudo mais. Uhum, E a guria sumiu do mapa, não me pagou, tinha que ter pago, né? Previsto em contrato e tal, sumiu do mapa. E o casamento ia acontecer, por exemplo, em setembro e foi jogado para o primeiro final de semana de janeiro. E ela sumiu do uhum. mapa. E eu mandando mensagem, ela não me respondia. E eu com aquele alerta na minha cabeça, né? Eu já sabia que ela ia cancelar o contrato, mas, pô, tem que me pagar então a multa, né? Daí, no Natal, mandei mensagem, não me respondeu. No Ano Novo, começou a me mandar mensagem sem parar. Eu tava na praia, tava em Santa Catarina, Uhum. tava em Governador Celso Ramos e a internet era muito ruim. E ela queria me ligar e eu na praia de férias. Eu falei assim, cara, me mande um áudio, porque eu tô direto na rua e o 4G não funciona. Então, só quando eu tô com o Wi-Fi em casa que eu consigo falar com você. Ai, quando você chegar em Curitiba, me ligue. Enfim, liguei pra ela na segunda-feira antes que seria o casamento dela. O casamento dela era no sábado. Então, eu fechei com outra pessoa. Pois bem, É. então, é previsto em contrato que nesse caso tem que me pagar o valor integral. Uhum. E Como aí, ela Ah, pagou? como assim? Você só fez a prévia, você não trabalhou no dia do casamento. Olha, eu consigo te dar um desconto de uns R$ 500, que é quanto custa pra mim o dia do casamento, porque todo o trabalho eu já fiz. Uhum. E a Daí, data, eles pensam que a gente consegue marcar outra coisa, fazer outra coisa, imagina, na né? segunda-feira. Então, Não, e eu só voltei da praia por causa do casamento dela, eu ia ficar lá. aham, Daí, você acredita que ela mandou? Porque assim, né? Tem mulher, tem homem. Eu acho que não é o teu caso, pelo que eu já te conheci, mas tem homem uhum, que acha que o homem falar com a mulher, ele tem mais poder sobre ela, né? Tipo assim. Daí ela mandou o sim. marido dela me ligar. Ah, Ela me não, ignorou uma isso aí. semana inteira, me ignorou uma semana inteira, passou o casamento e falou: Ai, meu noivo vai te ligar hoje de noite. Daí o cara me ligou, tentando se crescer pra cima de mim. Uhum, Daí eu falei assim: Olha, Fulano, se o negócio. Eu fechei com a Fulana, eu quero falar com ela. Se eu tiver que ficar sim. falando com você, vai ficar mais fácil. Eu peço pra você ligar direto pro meu advogado, pode ser? Não, Ana, a gente não quer envolver advogado, imagine. Uhum. Daí pagaram. Porque eles estavam errados, entendeu? Tipo assim, ela podia ter me avisado quando ela Claro, fechou com o outro cara. era só Então, ter mas mandado assim, uma mensagem, não precisava ligar, né? eu devia ter escutado a minha intuição. É. Não escutei. Geralmente ela tá certa, né? Geralmente a intuição tá certa. Sim. Ó, entrou gente. Entrou um tal de Marco Mazur. É cantor também. Vou liberar então, tá? Uhum. Uhum, claro, vamos lá. Olá, Marco. Boa tarde. Estava aqui falando com o Augusto. O Augusto já é meu aluno, então estava batendo papo esperando alguém entrar. Vamos aproveitar então e dar uma aula para vocês. Seja muito bem-vindo. Marco, de onde você é mesmo? Você estava no último encontro, né? Me manda aí para eu saber. E eu vou começar porque a gente já está atrasado. E quem for entrando, vai entrando. Daí, se alguém mais entrar, senão vai ser aula particular.
Deixa eu só tirar a sala de espera aqui. Quem for entrando pode ir entrando. Gente, o que que eu preparei hoje para vocês? Pô, a gente tá no final do ano, né? Eu não ia preparar algo muito pesado, muito, né, técnico, estratégico demais, porque vamos deixar isso para janeiro. Mas eu percebi agora, nesses últimos dias aqui do ano, né, que a gente recebe uma média de 60 pessoas por dia aqui, né, falando com a gente. Às vezes até mais, mas uma média de 60. E muitos fornecedores estão, não sei se vocês que estão aqui estão se sentindo assim, estão exaustos. Essa é a realidade. Então, muita gente vem mandar mensagem pra gente. Oi, Suiane! E mas mesmo pedindo ajuda, ai, mas vamos conversar em janeiro? Vamos falar em janeiro, eu tô cansada, eu preciso descansar. E daí o que que eu pensei? Vamos então conversar sobre coisas que nos esgotam mesmo, coisas que fazem a gente chegar nessa época do ano mais cansado do que a gente precisava estar. Mais drenado, assim, sabe? Como se tivessem tirado toda a água do nosso corpo. Secou, secou a energia. E tem algo que eu falo pouco no meu Instagram, aqui no Entre Linhas, eu acabo conversando assim muito com os meus mentorados sobre isso, que é sobre a entrega. Porque o que acontece? Eu vou presumir, né, que todo mundo que tá aqui são pessoas que têm uma entrega incrível, porque a minha comunicação é para isso, é só para quem realmente tem uma entrega muito maravilhosa. E quando a gente fecha um contrato com cada casal que vocês atenderam esse ano, cada casamento que vocês fizeram esse ano, vocês fecharam um contrato. E, não, e esse cansaço que vocês estão passando, gente, nem não deve ser pela quantidade de casamento que vocês atenderam. Porque assim, ó, se a gente parar pra pensar, eu vou falar por mim, tá? Mas se o caso de vocês for diferente do meu, vocês me contem aqui no chat. Eu, Ana, sou maquiadora. Se eu atender uma noiva por final de semana, eu vou trabalhar 52 dias do ano, 52 sábados. Se essa única noiva fizer pré-wedding, 52 vezes 2, se cada uma dessas noivas, são 104 dias que eu vou trabalhar. Se eu ainda precisar fazer a prévia, que eu sempre faço, então é vezes 3. Então, uma noiva minha, 52 vezes 3, são 106. Tá certo, né? Não, 136. Ai, meu Deus, ó, eu passando vergonha aqui, porque eu sou não sou de exata, sou de humanas. 52 vezes 3 dias. Ó, se eu atender 52 casamentos por ano, eu vou trabalhar 156 dias. Ok, o dia do casamento eu trabalho lá umas 4 a 6 horas, o dia da prévia eu trabalho 3 horas, 4 horas, e o dia do pré-wedding eu trabalho 2 horas. Gente, é muito pouco. É muito pouco. Mas eu vou falar pra vocês que eu nunca atendi 56 noivas no ano. Não, mentira, eu atendi 80 uma vez. Mas esse não conta, porque foi pós-pandemia que acumulou um monte de casamento e eu acabei atendendo 80 noivas e foi insano. Esse eu não vou contar. Eu vou contar quando eu atendi 42, que foram 10 noivas a menos. Ou seja, eu tive 10 sábados livres ainda, além das noivas que eu atendi. Então, eu trabalhei 42 vezes 3, 126 dias. E não 126 dias inteiros, né, gente? Eu trabalhei lá, sei lá, 126. Cada noiva me consumiu 2 mais 3, 5 mais 6, vezes 6 com 5, 11. Eu trabalhei 1.386 horas. É ridículo isso no ano inteiro. Pensa, a gente tem muita gente trabalha, gente. Hoje eu trabalho muito mais que isso. Hoje eu trabalho 24 por 7. Eu trabalho muito mais. Mas eu me canso menos. E por quê? Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque esse ano que eu atendi 42 noivas, eu fechei 42 contratos, que a minha entrega era isso aqui que eu falei pra vocês. Pô, se eu parar pra olhar,
Cada mês, o ano inteiro, eu teria muito tempo de qualidade, muito tempo para cuidar de mim, da minha filha, de tudo, porque casamentos acontecem em finais de semana. Então, o que me exaustou, de verdade, não foi a quantidade de casamentos que eu estava fazendo. Foi o tipo de contrato que eu fechei com essas noivas. Porque quando a gente faz um contrato, inclusive eu estava falando com o Augusto agora sobre isso. Existem contratos, todo contrato tem o poder jurídico, mas a gente assina dois contratos com os casais. A gente assina o contrato jurídico, que é aquele contrato que a gente assina mesmo que está escrito, e a gente assina um contrato emocional. Porque é um dia único, gente. É um dia que, por mais que eu sempre falo isso, eu vou falar porque é uma brincadeira, e é uma brincadeira de muito mau gosto, mas eu vou falar, tá? Ninguém casa pra casar de novo. Seria incrível se as pessoas casassem 4, 5, 6 vezes, fazendo casamentão 4, 5, 6 vezes, porque se você entrega muito bem no primeiro, você vai repetir o cliente. Seria mais fácil pra gente como fornecedor. Mas, gente, o casamento é um dia extremamente esperado, extremamente aguardado. Existe uma alta expectativa dos casais em relação a esse dia. Nada pode dar errado. Nada pode dar errado. E pode ver, vocês que estão aqui, vocês têm uma entrega muito boa porque vocês valorizam isso. Porque vocês querem entregar para o casal tudo que vocês podem entregar. Só que quando a gente entra nesse ponto de entregar tudo que a gente pode entregar, a gente assina um contrato que é praticamente invisível, que é esse contrato emocional. E não é sobre a romantização da entrega, não é sobre a gente, tipo assim, ai, é um dia único, eu vou dar o meu máximo. Não é sobre isso. É sobre aquela entrega consciente da nossa parte que drena a gente, que cansa a gente. Que é, vamos lá. Sabe quando o casal vira teu amigo e começa a te procurar para falar sobre coisas que não é tua parte do casamento, são outras. Porque enquanto você tá cuidando desse casal que já fechou, você tem conteúdo para produzir, você tem novos contratos para fechar, porque a gente não pode parar de fechar contrato. A gente tem atendimentos para fazer, reuniões para fazer, ensaios para fazer. E além disso, a gente acaba entregando muito mais do que a gente prometeu em contrato, porque a gente quer suprir esse emocional dos casais, porque a gente não tem consciência estratégica do que a gente precisa entregar. Tem gente que aqui que já tá até desligado por dentro, né? Tá só curtindo. Ó lá, o Augusto tá viajando, né? Mas tá aqui, né? Então não tá tão desligado por dentro. Mas chega essa época do ano, a gente tá tipo assim, ai, foda-se. Não preciso mais falar com ninguém, não quero atender o WhatsApp, não quero isso, não quero aquilo. E tem fornecedor que ainda tem casamento para entregar, gente. Que vai chegar sábado agora, tem casamento ainda. Sexta-feira tem casamento ainda. E daí, a gente termina de entregar todos os casamentos e a gente vê que, tipo, cara, a gente tá muito mais exausto do que a gente precisava estar. Vocês já se sentiram assim? Vocês estão se sentindo assim? Vocês não estão conversando comigo hoje. Enquanto as pessoas a gente tá aqui, a gente tá em 7, eu vou liberar o microfone para vocês. Vocês respondem sim ou não. Peraí. Pode ativar o som, gente. Acho que é mais fácil, né? Mas assim, vocês já se sentiram assim? Sim, pronto. Estamos Então, eu tô interagindo. cansados. Cansados, Sim. exaustos. Porque eu tenho certeza que vocês entregaram muito mais. Tipo assim, tem o óbvio, que é fazer bem feito, cumprir o combinado, ser atencioso. Mas daí vocês são disponíveis demais, querem resolver tudo que não é do cunho de vocês resolver. E isso virou um símbolo de valor hoje. Hoje tem muito fornecedor que vira para mim e eu pergunto assim, tá, mas o que que te diferencia de verdade? O que que realmente mostra para os casais que você é muito melhor do que um concorrente teu? E as pessoas pegam e falam assim, ah,
Porque eu entrego muito mais do que os outros entregam. Eu entrego muito mais do que eu me comprometo a entregar. Inclusive, tem noiva minha que me liga à meia-noite, surtada, e eu atendo. Gente, vocês não são psicólogo da noiva. A noiva que vai para um terapeuta se ela tá com dificuldade. Se ela tá precisando surtar. Porque eu entendo, eu já fui noiva, gente, e eu sei que chega uma hora que ninguém mais quer escutar a noiva falando do casamento. Ninguém, as amigas não quer mais, a família não quer mais. Eu entendo a noiva, mas assim, a obrigação de suprir o emocional dela não é de vocês. Inclusive das assessoras, tá, Suiane? Você é assessora. Não é obrigação de vocês fazer com que ela não surte antes do casamento. Desde que ela não surte por causa do trabalho de vocês, né, gente? Mas assim, eu sei que não vai acontecer isso, porque vocês estão aqui. Gente, só o fato de dividir o dia 23 de dezembro, vocês estarem aqui dentro. A gente tem 100 pessoas naquele grupo. Geralmente entra 20, 30 pessoas aqui. Só de vocês estarem aqui já mostra que vocês são diferenciados. Só que daí vocês colocam parabéns. Isso já diz que 2026 vai ser incrível para vocês. Só que daí, gente, vocês colocam isso como valor do trabalho de vocês e não pode ser. Porque senão vocês vão ficar bem doido. Gente, vocês vão ter um burnout. Um burnout trabalhando pouco. De verdade, um burnout fazendo um casamento por semana. Acontece? Acontece, eu já vi acontecer. Porque daí, eu não sei se vocês sentem isso, né? Esses dias uma amiga minha, que é fornecedora, veio aqui em casa e ela tava falando assim: Meu Deus, Ana, eu participei um dia de um encontro de fornecedores, eles chamaram um vendedor lá para dar uma palestra pra gente, e o cara começou, eu cheguei em casa chorando, desesperada, porque o cara começou a falar assim: Se você não responde a noiva que te manda mensagem meia-noite, o teu concorrente vai responder. Tipo, um nível assim de processo de venda que terrorista. Gente, não, pelo amor de Deus, vocês têm uma vida também. Vocês não são médicos que vocês levantaram a mão e fizeram. Quer dizer, a Terezinha é. Desculpa, Terezinha, você é médica. Mas vamos lá, a Terezinha, quando se formou, ela fez um juramento de que se um paciente dela tiver tendo uma crise, um surto, 2 horas da manhã, e a mãe do paciente dela, que ela é pediatra, né? A mãe do paciente ligar pra Terezinha, a Terezinha vai atender. O que é insano, eu já acho insano também. Vai pro pronto atendimento, né, Terezinha? Nessas Isso. horas. Amando, de 11 horas já desligo o WhatsApp, ó, não Oi, tenho como é isso, resolver. Mas foi entendeu? difícil fazer isso. Pois é, entendeu? A minha obstetra, ela, é porque daí é obstetra, né? Tipo, a grávida tá lá, tá precisando, tá tendo, sei lá, um problema fora da época. Não tá planejado nenhum parto. Se eu ligar pra minha obstetra 2 horas da manhã, ela vai atender. Mas assim, a noiva não é o mesmo caso de uma mulher parindo no meio da gestação que não era pra estar parindo, entendeu? E tem muito fornecedor que lida com os casais como se fosse isso, gente. Como assim? Eu preciso atender, eu preciso. Vocês se identificam com isso? Vocês já fizeram isso alguma vez na vida? Ou eu tô Eu já, exagerando? eu já me identifiquei dessa forma, mas eu aprendi que isso é uma dependência emocional, né? Então, é igual o Elton Euler fala, que é um cara que eu sigo ele, que ele fala que por trás de toda dívida financeira tem uma dependência emocional. Então, assim, não é saudável, né? Você tá ali como psicólogo da pessoa, você tá vendendo um produto, um serviço, assim como outros trabalhadores, você trabalha, tem um horário para trabalhar, né? Você não está Tá. disponível 100%. Exatamente, exatamente. Só que assim, existe essa dependência emocional, sim, mas existe, Mazu, você que tá falando aí, posso te chamar de Mazu? Pode, é Amazônia, é isso É. mesmo. Então, é porque eu sei quem você é. Você falou com a Lu já, né? É, Falei, que honra. então, a gente já te conhece como Mazu aqui. Legal. Então, olha lá, Mazu, você que falou, o que acontece? A gente precisa se posicionar. É a gente que não deixa essa linha tênue entre eu sou o fornecedor de casamentos, eu sou queridão, eu quero entregar o melhor que eu posso entregar para você, dentro do que eu estou, dentro do escopo do que eu me comprometi a entregar para você, mas eu não sou teu psicólogo. Porque quem delimita isso somos nós. Porque se a gente deixar,
E isso, infelizmente, no nosso mercado de casamentos hoje, virou uma régua que tem fornecedor que realmente acha, realmente acredita que quem responde mais rápido vai ganhar. Quem se envolve mais vai ganhar. Quem segura mais coisa, quem tipo assim, cara, eu sou maquiadora, mas eu tenho que ser assessora, eu tenho que ser costureira, eu tenho que ser isso, eu tenho que levar um kit de costura pro casamento, porque se o vestido dela estourar porque é culpa da pessoa que ela contratou do vestido, eu que vou ter que costurar pra não dar nada de errado. Não, gente. Porque daí a gente começa a se cansar num nível de a gente não ter mais amor pelo que a gente faz. Gostar do que a gente faz. Pode falar, Augusto. Assim, o que eu tenho a sensação às vezes é que quanto mais você cede uma vez, daí você cede outra, daí você cede outra, a pessoa já fala, tudo que eu pedi ele vai fazer. É. Se eu pedir para ele arrumar a mesa para mim e alinhar a cadeira daqui a pouco no, né, isso vale para cerimonial, vale para noiva, Vale assim, para todo então, mundo. tipo, É. às vezes é interessante pensar que não dá para deixar subir em cima, né? Que nem a gente diz aqui na região aqui. Não deixa montar em cima, porque senão daqui a pouco a pessoa tá achando que te governa. E aí você cedeu uma, cedeu duas, cedeu três, a hora que você diz que não, ela acha ruim. É, Também tem isso, né? exatamente. E tem outra Exatamente. coisa, a gente tende a respeitar mais a pessoa que fala não do que a pessoa que abre, faz tudo pra gente, né? Se a gente tá com uma pessoa que faz tudo que a gente quer, depois a gente encontra outra que é mais cara, essa pessoa é mais direta, não, a gente respeita mais a que fala o não e que a gente tá pagando mais. E você sabe por quê? Por quê? Porque, claro, depende da forma que você falou não, né? Sim. Mas quando você se posiciona, quando você fala, não, eu consigo até aqui, daqui para cá não posso mais, você tá mostrando segurança. Você é a tua segurança. E quando a gente passa segurança, quando a gente é seguro, o outro sente segurança na Show gente. de bola. Sensacional. No fim das contas, gente, é sobre posicionamento. É. Não é entregar muito, não é. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, e uma coisa que eu faria todas as vezes se precisasse. Tô lá arrumando a noiva. Eu sempre deixei a noiva pronta muito antes da hora por conta dos protocolos de foto, disso e daquilo. Teve um casamento que eu fiz agora recentemente que choveu. Não tinha previsão de chuva, porque Curitiba é uma delícia, assim, isso, né? Tem várias cidades que são assim, mas Curitiba é foda. Não tinha previsão de chuva, começou a chover. Do nada, tava tudo pronto. O sonho da vida da noiva, que a noiva quer casar fora, é o sonho da vida dela, né? Era casar lá fora e os bancos eram de madeira. A madeira demora um pouco pra secar. É mais difícil de secar do que, por exemplo, de secar plástico, né? Plástico você passa o pano. Parou de chover, 10 minutos pra começar a cerimônia. Eu virei pra noiva e falei assim: você tá bem? Tô bem. Então tá. Então eu vou sair correndo, eu vou lá ajudar o pessoal, porque se a gente, quanto mais gente tiver lá com os panos secando o banco, mais rápido vai ser isso, esse processo. Saí correndo, passei lá num lugar onde tinha mais pano, peguei panos, fui levando gente junto, mas assim, é no dia do casamento. Não me custava fazer isso porque a noiva tava pronta. Agora, eu tô com um filho doente em casa, a noiva tá me mandando mensagem 2 horas da manhã, eu não vou responder. É esse limite que a gente tem que se impor. E isso, no fim das contas, gente, é quando a gente combina isso. É quando a gente realmente deixa tudo certinho, assim, ó, alinhada a expectativa sobre a atenção que a pessoa vai ter. Por exemplo, vocês que são músicos, tem mais músico aqui hoje, né? Quer dizer, não sei, não tem muita gente, mas enfim. Mas vou dar exemplo para os músicos que estão de câmera aberta, porque eu valorizo quem fica com a câmera aberta. É, quantas reuniões vocês vão fazer com esse casal até o dia do casamento? Quais são os tipos de alinhamento que vocês têm que ter com esses casais até esse casamento? Porque senão vira loucura. Vou ficar mandando mensagem pra vocês cada vez que quiser trocar de música. Calma aí, gente, não é assim. Existem processos que vocês precisam estruturar para isso ficar claro para o casal. Porque se ele sabe de todo esse processo desde o momento que eles fecham com vocês, eles estão seguros. Nossa, eu amei essa música. Eu amei essa também. Eu amei essa também. Meu Deus, essa também. Eu vou esperar a reunião com o Mazul. Eu vou esperar a reunião com o Augusto para levar para ele. As quatro.
Eu já sei que eu vou ter essa reunião. Muita gente trabalha no amadorismo do tipo assim, vai tocando, sabe? E daí, daí você me manda as músicas aqui no WhatsApp, você faz aquilo. E isso atrapalha vocês. Uma vez eu quis personalizar o meu repertório para cada cliente, acreditando que isso seria uma coisa boa. Hoje não, hoje é totalmente nichado. Hoje o meu show Aham. ele é exclusivo em Brasília, não tem igual. Mas aí eu quis fazer isso. Aí eu me meti numa enrascada de um tamanho, porque Caiu. Tadinho. Ele que caiu? Foi. Vocês estão me ouvindo, né? Tá, né, Augusto? Ah, Tá. Ele caiu. Enfim, é isso. tá Então, saindo. gente, Voltou? voltou, Não, aí eu voltou. tava falando que eu me meti numa enrascada tão grande, porque a pessoa começou a querer tirar, ó, essa aqui eu não quero, essa eu não quero, essa eu não quero, essa eu não quero, eu quero essa. Eu falei, mudou o artista, mudou o show, não é mais o meu show, né? Aí Exatamente. depois eu falei, cara, eu não faço isso mais. O máximo que eu vou permitir é acrescentar uma música ou outra ali que é especial pro casal, e se for pra tirar, tem que ver a possibilidade. Por quê? Primeiro, a pessoa tá me procurando. Se ela tá me procurando, é porque ela gostou do meu show. Então, qual que é o sentido de eu mudar o meu show pra atender ela? É igual um show particular que eu fechei recentemente. A mulher me procurou, queria um estilo tal específico. Eu falei, olha, meu show é sertanejo. Fechei o show. Faltando uma semana, ela falou que queria que eu cantasse outro estilo. Eu falei, não vou cantar. Você me contratou pra cantar sertanejo. Mazu, eu gosto de você. Você pode tocar pagode pra mim? Uma, Não uma, dá, né? uma música eu posso. E tá certo. É, E ué. tá certo. Contratou a banda de pagode. É isso. A gente tem que delimitar quanto de atenção a gente vai dar, até onde a gente vai, qual vai ser a nossa presença, o quanto ele vai ter a nossa presença, qual é o cuidado que a gente vai dar. E isso, gente, vocês não precisam falar numa reunião, mas isso tem que estar delimitado num contrato. Ou numa primeira reunião pós-contrato, para vocês alinharem esses pontos. Isso vale para todos vocês que estão aqui. Suiane, Terezinha. A gente precisa deixar muito claro tudo que envolve aquilo ali. Qual vai ser a disponibilidade de vocês? Porque, gente, eu vou falar um negócio para vocês. Todas essas histórias que a gente conta. Vocês acompanham o podcast? Eu não sei se vocês acompanham o nosso podcast. Não, ainda não. Nem sabia Então que vamos lá. tinha. É porque a gente não divulga muito, porque o nosso podcast é para noivos, não para fornecedores. Ah, beleza. Mas a gente tem um podcast que se chama Por Trás do Sim, que a gente conta histórias que as noivas ou fornecedores contam pra gente, histórias macabras, assim. E geralmente essas histórias, e histórias assim, que não dá pra acreditar mesmo que aconteceu. Eu fico em choque toda vez que eu leio uma história nova. Eu falo assim, o quê? Não, isso não é verdade. E é verdade. Então, assim, o sofrimento de cada casal geralmente acontece não por uma falha técnica. Acontece porque você criou uma expectativa ou deixou o casal criar uma expectativa que não foi bem alinhada, porque às vezes eles criam expectativa porque você falou uma frase para convencer eles e no final das contas você não supriu aquela expectativa. E daí tem esse sofrimento. E daí o casamento não flui como deveria ser. O casal não tá tão legal. Sabe aqueles casais que a gente atende, chega o dia do casamento, você fala assim, nossa, graças a Deus chegou, só quero entregar, quero ir embora. E às vezes é por conta disso, é por conta do emocional. Porque vocês assinaram um contrato emocional que vocês não viram, por conta dessa expectativa. Então, gente, quando eu falo assim em a gente profissionalizar o nosso negócio, não é só profissionalizar o posicionamento, a comunicação, o processo de vendas, ter uma gestão. É olhar para o negócio de vocês como negócio mesmo. Do tipo, eu vou até aqui. Eu preciso botar esse limite até aqui. Porque por mais que eu ame o que eu faço, porque eu entendo quando vocês falam isso, porque eu também amo o que eu faço. Eu acabei de falar com um fornecedor, que eu tô devendo uns negócios para ele aqui, que é um mentorado nosso, e ele me mandou um negócio hoje e eu falei assim: olha, eu a partir de amanhã vou diminuir o ritmo, como é que você tá? Não, eu não vou parar, Ana. Será que a gente consegue fazer essa reunião? Eu falei, cara, se a gente conseguir fazer essa reunião, eu tô sem babá. Na sexta-feira, depois que meus filhos dormirem, eu faço. Mas assim, eu tô fazendo isso só porque você tá com pressa. Eu não faço isso sempre. Eu já falei, eu já deixei claro. Porque senão,
Qual que vai ser a expectativa? Pô, ela atende de noite, então se eu mandar uma mensagem de noite, ela vai ter que me responder de noite. Isso é válido para qualquer negócio, gente. E por que que é importante eu falar isso para vocês? Vocês trabalham final de semana. E o casal quer organizar o casamento final de semana. E muitas vezes vocês saem ali de um casamento atropelados, porque, meu Deus, eu tô com 3 mensagens aqui que eu preciso responder. Não, vocês entregaram o casamento, vão descansar. O casal, gente, e falo isso porque a gente entende o comportamento dos casais aqui, porque a gente pesquisa o que os casais fazem. Os casais, eles não tomam decisão em 2 horas. Não tomam. E nem vão tomar. Isso não acontece. Porque senão, gente, vocês vão ficar é doido. E vou falar um negócio pra vocês. Esse boom que a gente teve do digital, que hoje todo dia, todo mundo faz um curso de marketing digital, todo mundo faz, né, sabe vender, compra um script pronto de vendas, que inclusive não é o que eu ensino aqui. Eu não ensino marketing digital pra vocês e eu não ensino vendas, pelo amor de Deus, com script pronto, né? Aqui a gente fala de comportamento humano e a gente vende bem pros casais por conta disso. Mas com esse boom que teve, gente, com todo mundo vendendo essas coisas, tem muita gente ruim que sabe se vender, que sabe pelo menos gerar desejo. E isso tá aumentando. Parece que tem mais fornecedor de casamento no mercado, mas não é isso. É porque todo mundo tá aparecendo mais. E se a gente deixar, ano que vem, essa pressão de eu preciso responder, eu preciso aparecer mais, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, vocês vão sentir essa pressão de forma maior ainda. Porque as pessoas estão se profissionalizando, contratando marketing, contratando isso, e não pode, gente. Não pode. Por isso que eu resolvi trazer esse tema para vocês hoje, para a gente entrar o ano em paz. Maravilha. Fornecedor de casamento não precisa fazer conteúdo todo dia. Não precisa. Vocês não precisam. Vocês precisam estruturar a comunicação de vocês de forma que vocês consigam atrair os clientes que vocês querem e gere desejo nesses clientes, para vocês terem pedido de orçamento todo dia. Mas não precisa produzir conteúdo todo dia. Fornecedor de casamento não precisa contratar gestor de tráfego. Não precisa. Tem formas fáceis da gente fazer isso. Não precisa, gente, pelo amor de Deus, contratar uma agência de marketing que vai fazer conteúdo para vocês e vai ficar uma bosta. Não precisa. Dá pra gente fazer isso de forma leve. E com o tempo, contratar pessoas que faz sentido contratar 2 horinhas por dia, uma vez por semana, contrata um prestador de serviço que vai dar mais paz para vocês. E prestem atenção em tudo que vocês fazem, porque tudo que vocês fazem para fechar esse contrato faz com que eles criem essa expectativa. Antes de assinar esse contrato com vocês, de fechar a data com vocês, eles criam expectativas baseado no que vocês falam, em como vocês respondem, no conteúdo que está no Instagram. Enquanto vocês se mostram disponíveis, por exemplo, antes do contrato vocês respondem em 5 minutos. Depois do contrato vocês começam a responder em uma semana. Ferrou tudo já. E eu queria que vocês, não precisa me responder, tá, gente? Não precisa se expor, mas assim, respondam para vocês mesmos. Qual que é esse o que que vocês viram emocionalmente para os casais? Como é que vocês se sentem? Cada vez que vocês fecham um contrato, assim, como é que vocês se posicionam emocionalmente para os casais? Vocês são amigos, terapeutas, especialistas no que vocês fazem, cada um na sua área, né? Músico, cerimonial, assessoria, espaço. Vocês são os solucionadores de crises. Vocês Posso sabem? falar? Pode Eu me, falar, po- lógico que pode. Eu tento me colocar como uma pessoa que vai trazer solução dentro da minha área, assim, né? Então, não solução, mas vou trazer a minha expertise, a minha habilidade. Então, eu tento falar mais do que me compete mesmo, que é repertório, que Boa. é
a minha pontualidade. Eu sempre tento frisar que, cara, eu vou chegar muito mais cedo para você não se preocupar. Sempre estou em contato com o cerimonial, ó, estou chegando, som tá passado, tá tudo certo. Eu vou mandando mensagem, mesmo que eles não queiram saber. Mas assim, para deixar todo mundo tranquilo que da Sim. minha parte não vai ter nada, sabe? Aham. É uma coisa minha de ficar avisando mesmo, Eu sabe? acho que Ó, vocês, músicos, fica mais fácil para vocês colocar, impor esses limites, porque o que compete a uhum, vocês é a parte musical mesmo, e o contato que vocês têm com os casais, se bem que o Mazu já contou ali situações, né? Mas o casal já tem essa expectativa de só música, né? Mas, por exemplo, quer ver? A Terezinha tem espaço de casamento. Ela é dona de um espaço, mas ela não é assessora. Tudo vai para Terezinha. Não é, Terezinha? É, a gente lá eu tento fazer o papel assim, quando a gente fecha, antes de fechar, mostrar toda a segurança que o noivo vai ter, os noivos vão ter, a família, que a festa vai dar certo, em questão de estrutura física, né? O meu fala em estrutura física, mas que eu vejo que isso mexe com o emocional, porque é a festa tem que seguir bem. Sim. Lá, durante o evento, a gente também está atento para resolver qualquer situação de o cerimonialista mandou abrir a porta porque quer tirar fotografia entrando pela porta, vai perder o ar-condicionado. Então, a gente tem que estar atento, fazendo esse papel de vigia lá, para que tudo dê certo. Mas acaba a gente dando uma de cerimonialista, porque a gente, como conhece o espaço, a gente sabe como funciona, o que pode dar certo, o que pode dar errado. Então, eu, particularmente, eu procuro conversar muito com os cerimonialistas, ó, isso não dá para fazer por causa disso, disso, apontar os pontos, por que que não pode se fazer, em Sim, questão de é isso. segurança, bolinha de sabão, pode vir uma pessoa de idosa e escorregar, ou uma criança, então, prevenção de acidente, ainda mais eu na minha profissão para que ocorra bem, porque se der alguma coisa de errado, vou falar do meu salão. A estrutura Exato. não foi boa. Ah, Sim. não teve ar-condicionado. Claro, 200 pessoas dentro abriram as portas porque resolveram fumar, Sim. não dá, né? Então a gente tem que ter esses cuidados. Acaba fazendo um papelzinho de cerimonialista e isso é importante. Uma noiva agora com 50 pessoas achou que não precisava de cerimonialista. E ela tem um vídeo falando: você foi minha cerimonialista, porque se dá errado é aquela expectativa, mas foi naquela hora que eu atuei para que também os noivos sentissem que lá eles têm segurança que a coisa vai dar certo, que a gente está atento a tudo no momento. A gente só não vendeu o espaço, agora se vira. Não, a gente tem que continuar esse atendimento da mesma forma. Só tem que tomar cuidado para eles não ultrapassarem alguns limites, senão o bicho pega, Não, né? não assumir esse papel, mas assim, a gente tem que estar atento para preservar o nome também. Então, fazer essa divisão é É uma linha mostrar, né? tênue, é uma linha fininha ali de um Não, lugar para o outro. outro dia a cerimonialista perguntou assim, chegou para mim e falou assim: o chão está sujo, você pode varrer? Eu falei assim, não. Eu entreguei o salão limpo, a vassoura está ali, a pá está ali e tem É lata de isso. lixo, fica à É isso. vontade. É esse posicionamento, inclusive, entre fornecedores, né, gente? Que tem gente que a É, gente, por alguma razão. eu gostei do tema, eu quero aprender mais sobre isso, porque eu não pensava sobre isso. Eu tava, assim, além de me comprometer apenas com o meu trabalho, tendo que conquistar o cliente também nisso, né? De responder a qualquer hora, de estar sempre Uhum. disponível. Então, eu tô Sim. gostando dessa parte, sim. Quero aprender mais. Que bom. O que que acontece, gente? A gente tem que lembrar que a experiência que o cliente passa com a gente não começa no contrato assinado. E a experiência não é sobre o dia do casamento. Não é só sobre o dia do casamento. Na verdade, gente, olha que triste as noivas que passam o ano inteiro organizando o casamento e chega no dia do casamento e fala assim: graças a Deus chegou, porque eu cansei de organizar esse casamento. Porque o gostoso é tudo isso. O dia do casamento é curtir tudo isso que aconteceu. Não pode ser pesado. Então, a gente tem que pensar que tudo que a gente faz parte do nosso posicionamento, da nossa comunicação. O casal, quando descobre a gente, em primeiro lugar, seja por uma indicação, seja no nosso Instagram, seja num anúncio, enfim, a experiência começa ali. Como é que ele se sentiu
quando te viu pela primeira vez? Ou no caso dos músicos, quando te ouviu pela primeira vez? Como é que ele sentiu vocês? Essa é a primeira experiência. Quando ele caiu no WhatsApp e pediu um orçamento, como é que ele se sentiu? Durante esse processo de fechar contrato, como é que eles se sentiram? Como é que eles se sentiram quando eles assinaram o contrato com vocês? Como é que Maravilha. eles se sentiram durante todo esse processo até o dia do casamento? Porque essa é a verdadeira experiência. No dia do casamento, eu sei que vocês vão arrasar. E o se sentir é se sentir bem sem botar toda a expectativa em cima de vocês, de coisas que não é responsabilidade de vocês, para vocês não chegarem no final de um ano com um monte de contrato fechado, cansados, daquele nível de eu ganho muito menos do que eu entrego. Isso é horrível. Isso é horrível. Não tem coisa pior que a gente se sentir mal pago no nosso trabalho. Essa desvalorização, assim. Porque daí, às vezes vocês não cobram mal, mas vocês estão entregando muito mais do que vocês precisavam. E daí precisava cobrar 3 vezes mais. Sempre dá pra cobrar mais, né, gente? Tô aqui pra ensinar vocês isso também. Mas assim, na maioria das vezes a gente não cobra tão mal, mas a gente tá exausto. E daí a gente quer, cara, eu quero fazer 20 casamentos por ano. Gente, 52 sábados. 50 dias que você vai trabalhar no ano. Beleza, mais uma reunião aqui, outra ali, mas assim, é um mercado surreal. É um mercado surreal de se trabalhar, dá pra ganhar muito dinheiro no mercado de casamento, trabalhando pouco. Só que a gente tem que olhar para nossa comunicação, principalmente para nossa comunicação, nosso posicionamento, para que a gente não crie expectativas erradas nos nossos casais, para que a gente possa entregar tudo o que a gente quer entregar com leveza. Para ninguém criar expectativa errada. E para que vocês possam ser felizes de verdade. Sabe aquela coisa do o ano que eu atendi 80 noivas, o meu trabalho virou um peso. E foi quando eu decidi, de verdade, que eu queria mais mentorar do que atender noivas. Porque isso aqui não me cansa, eu adoro isso aqui. Comunicativa, né, gente? Eu adoro. Eu sou da comunicação. Então eu adoro isso aqui. E hoje, literalmente, gente, eu falo, olha, eu tive o Mazu acho que não sabe isso, não sei se o Augusto sabe, a Terezinha deve saber já. Eu tive um bebê em outubro do ano passado. Meu neném tem 1 ano de idade. Eu saí da sala de parto, tava com o celular na mão respondendo mentorado. Caramba. Eu não tive licença maternidade. Esse ano eu trabalhei muitas madrugadas, que o neném acordava para mamar, eu acordava, eu despertava, vou trabalhar. Nossa. Eu tive uns perrenguezinhos assim emocional de cansaço, mas assim, sabe quando você só tá cansado, você não tá com aquela exaustão porque você fez mais do que você devia? Eu amo o que eu faço, gente, eu tô feliz. Eu falei pro cliente que eu vou atender ele com meus filhos dormirem porque eu gosto de fazer isso, não tem problema nenhum e eu não me sinto assim sugada. Claro que se eu fizer isso pra todo mundo o tempo inteiro, eu vou me sentir. E é isso que é importante a gente entender e delimitar pra gente antes. Até onde eu vou? Para que a nossa comunicação não atrapalhe isso, para que os nossos conteúdos não atrapalhem isso, para que a nossa reunião de vendas a gente não acabe falando que a gente vai fazer mais do que a gente quer entregar só para vender. É. Porque muitas vezes a gente tenta falar mais do que a gente precisa falar porque a gente quer encantar a pessoa, porque a gente não tem técnica de venda, não tem estrutura de venda, não tem processo bem definido. E daí, na hora de entregar, tá pesado, tá um saco, não quero mais. Mas eu tenho que entregar, porque agora eu já fechei e agora tem que fazer. Né, Augusto? Igual ontem. Não quero criar uma imagem negativa. Eu falei que eu ia fazer e agora eu vou voltar atrás. Porque ia ser pesado. Ia ser pesado demais. Você ia se arrepender de fechar aquele contrato. Então, gente, lembrem que limitar não vai diminuir a entrega de vocês. Vai qualificar a entrega de vocês.
Vai mostrar que vocês são fornecedores maduros, que vocês sabem o que vocês fazem. E quem tá seguro desse processo vai entregar até melhor o que se comprometeu a entregar. Porque quando a gente tá cansado, a gente não entrega 100%. A gente não dá o nosso máximo. Quando a gente tá com o ranço do casal, porque eles estão mandando mensagem igual uns loucos pra gente, a gente não vai com a mesma energia para aquele casamento. E daí a gente se machuca, porque daí a gente fala assim, pô, mas não dei meu melhor, é meu trabalho, devia ter dado meu melhor. Pô, isso vai atrapalhar, vai que tinha um casal lá que ia casar e me viu trabalhando e eu não tava com a energia lá em cima. Vejam como num negócio, gente, uma coisa tá ligada na outra. Não existe só marketing, não existe só comunicação, não existe só processo de vendas, não existe só gestão e não existe só mentalidade de entrega, postura profissional. É tudo junto. Não adianta a gente achar que a gente entrega muito bem e a gente vai crescer ao longo do tempo, que a gente não vai. Porque a gente precisa de estratégia para crescer. Eu tava falando isso hoje com um cantor também de sertanejo, inclusive, mas Ó, o Luiz. Ele acabou de entrar na mentoria e a gente tava conversando. Eu vou parar de gravar para falar isso para vocês, tá? Deixa eu remover aqui.